Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já, então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral aí ao canal, que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho, que é muito importante para que vocês venham receber sempre as notificações quando estivermos gravando nossos vídeos. Bem, então nesse vídeo vamos falar, né, sobre contratações, né, o Vasco que está se mexendo no mercado e que está bem próximo de anunciar aí pelo menos mais 7 jogadores, né, 7 reforços aí, e 3 deles vindo aí, né, que podem estar vindo do Corinthians, né, como indicado inclusive pelo executivo Carlos Brasil, que trabalhou aí, né, nesse ano na base do Corinthians. Então surgiu essa novidade aí que o Vasco pode está apresentando 3 jogadores do Corinthians e um é um atacante, né, que inclusive já jogou aí, começou na base do rival, né, do Flamengo, e que está aí no futebol do Japão, que também é uma novidade aí. Então vamos falar sobre esses assuntos. Bem, então para começar, né, vamos falar do jogador Anderson Conceição, né, esse jogador que inclusive eu estive comentando, falando ontem, né, esse zagueiro que vem aí do Cuiabá, né, foi passado que o Vasco está assim muito bem encaminhada já a situação do jogador, apenas pequenos detalhes aí que separam, né, no caso a confirmação, né, dessa, no caso da contratação desse jogador, mas que está aí muito bem encaminhado e que a qualquer momento o Vasco pode estar anunciando esse jogador, né? É um jogador aí, né, que viria, claro, para ser titular aí da zaga do Vasco, né? Um jogador que se destacou muito aí, principalmente no ano de 2020 pelo Cuiabá, né, onde ele foi ali capitão da equipe, subiu ali na ocasião para a Série A, né, com a equipe do Cuiabá, conseguiu ali o acesso, e foi um jogador que se destacou muito e que sim, né, foi considerado aí, despertou interesse da diretoria, que o Vasco pode e deve estar anunciando aí, né, ainda hoje ou nos próximos dias. Como outros jogadores também, né? E agora falando aí de um outro jogador que inclusive foi confirmado aí, né? Possível interesse aí até do técnico Zé Ricardo, né? O jogador Raniel, né? Esse jogador que pertence ao Santos, é um atacante que também está livre aí, mas que não foi aí confirmado ainda, né? Está ainda sendo analisada aí a situação do jogador e que não é prioridade, né? Mas é um jogador aí que sim, tem um certo interesse. O Vasco já fez uma pequena sondagem, mas que ainda não é claro, não é nada oficial, mas que é um jogador aí também que pode ser sim, que pode estar pintando aí, quem sabe, no Vasco. Então vamos continuar aí analisando, observando aí a situação desse jogador. E agora, né, vamos falar de 3 jogadores vindo do Corinthians, né, como indicação aí do executivo Carlos Brasil, que trabalhou na base. Seria aí, né, um meia atacante Vitinho, esse jogador aí, muito bom jogador, foi passado, que é um jogador, né, que joga aí, pode jogar tanto centralizado como joga dos lados de campo, né, um jogador muito rápido, jogador habilidoso e que inclusive foi muito utilizado aí, né, um jogador que surgiu da base, mas que foi muito utilizado, entrou com muita frequência no time profissional do Corinthians. É um bom jogador, mas que perdeu espaço, é claro, depois, após a chegada aí, principalmente do Renato Augusto, como outros jogadores consagrados do Corinthians, né? Então, mas que é um jogador sim, é um jogador muito promissor, é um jogador novo ainda que com certeza, né, cairia muito bem aí no meio de campo do Vasco, ajudaria muito, principalmente ali, creio eu, o Nenê, né, que por ser um jogador mais veterano. Então o Vasco despertou interesse nesse jogador aí, Vitinho, né, esse meio atacante, e quem sabe também, né, o jogador possa estar aí pintando no Vasco. Então vamos aguardar aí, né, para ver o que de fato irá acontecer, se o Vasco irá sim confirmar esse jogador.
E outros dois jogadores também, né, do Corinthians, são jogadores aí, né, são dois zagueiros, um desses é o zagueiro Léo Santos, né, mas esse jogador foi passado que também é um jogador que tem mais, atuou mais pela base no Sub-23, não tem muita experiência ainda no time profissional, mas que é sim um jogador, né, muito promissor, é um bom zagueiro, né, e que o executivo Carlos Brasil aí, né, já observou esse jogador e que também é um jogador que pode estar pintando aí, né, para ajudar ali a zaga do Vasco, que, né, foi aí um setor muito onde deixou muito a desejar, né, nesse ano e que precisa sim ser reforçado e é um jogador que também pode ser muito útil aí, né, mais esse reforço vindo aí do Corinthians. E um outro jogador, né, também da base do Corinthians, é um jogador Caetano, né, que inclusive esse jogador já passou pela base do Vasco, né, mas que jogava como lateral, mas que depois saiu, né, foi para outros clubes e teve essa passagem aí também pelo Corinthians, na base do Corinthians, mas que nesse ano, né, de 2021 esse jogador se destacou no time profissional do CRB, né, CRB de Alagoas, que inclusive quase conseguiu aí o seu acesso para a Série A, e esse jogador foi passado que se destacou muito aí no CRB, né, um jogador novo ainda e também poderia estar pintando aí, né, como um reforço também para a zaga do Vasco. Então, né, são esses nomes aí que podem estar pintando, quem sabe no Vasco, ser anunciado aí ainda hoje ou nos próximos dias, que o Vasco está se movimentando aí muito aí em busca de confirmar novos reforços. E agora o sexto, né, jogador aí, esse jogador que veio até, né, viria até como, né, um reforço mais de peso, né, por ser um jogador mais rodado, mais experiente, tecnicamente sim, acho um bom jogador, que surgiu ainda ontem, foi jogador, né, que já jogou inclusive aí, começou no rival, na base do rival no Flamengo, teve uma passagem pelo próprio Flamengo, pelo Grêmio, né? É o jogador Felipe Viseu, né? Esse atacante Felipe Viseu, que inclusive pertence à Udinese da Itália e que hoje tá no futebol do Japão, né? No Yokohama, no Japão. Então, mas que tudo indica que o jogador está de saída, né? O jogador parece que não está satisfeito lá nesse clube e que foi indicação aí, inclusive, do Zé Ricardo, que justamente foi técnico, né, do jogador ainda na base do Flamengo, lançou o jogador na equipe profissional aí do rival e depois o jogador, é claro, foi para outros clubes como o Grêmio, né, ali atuou com o técnico Renato Gaúcho, enfim. Então é um jogador aí que já rodou bastante e atualmente está aí no Japão, né, está nesse time aí no Yokohama e o técnico Zé Ricardo parece até já ter feito aí um contato com o jogador Felipe Viseu, onde o jogador até se agradou, né? Então não sabemos dos detalhes, mas que o Vasco fez sim, o técnico Zé Ricardo fez o contato com o Felipe Viseu. E quem sabe aí, né? É um atacante, trata de um bom jogador, que quem sabe aí possa estar vindo também, né, e ajudar o Vasco aí. Então vamos continuar aguardando para ver o que de fato irá acontecer aí em relação ao Felipe Viseu. E agora, para finalizar, vamos falar ainda, é claro, também do atacante, né, do Diego Souza, né, que também está aí dando o que falar, né, nos bastidores. Diego Souza, que o Vasco já fez aí uma proposta a ele parece sim, se interessou, né, mas que também ainda analisa a proposta, né, até porque o Sport também, o Sport Recife entrou no circuito e tem interesse no jogador, né, então o jogador, o Diego Souza, está analisando ambas as propostas aí, né? Mas que tudo indica aí, né, que ele está priorizando até o Vasco, né? Então vamos continuar aguardando aí também a situação envolvendo o Diego Souza, mas que parece estar também muito bem aí encaminhado e avançado e quem sabe aí, né, o Vasco pode estar anunciando também o Diego Souza como seu mais novo reforço. Então é isso, galera. Então fale aí, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam, né? Desses jogadores que chegaram, né? Que estão desses nomes aí que podem pintar no Vasco.
né? Comentem aí, falem o que vocês acham, né? Se seria um bom negócio ou não. Dê a opinião de vocês aí, que também, como sempre, é muito importante, né? Aí, né, para a gente interagir aqui. Então, essas foram as notícias aí, as novidades, né? Então, surgindo aí novidades, estaremos, é claro, trazendo aqui, como sempre, porque aqui é Vasco. Então, é isso, galera. Aqui é Vasco, tamo juntos. Valeu.